Muito bem, Shalom, graça e paz do Senhor Jesus. Estou trazendo o momento da palavra nesses 21 dias de Daniel. O tema é os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Israel será restaurado. O Senhor tem me colocado a palavra que fala sobre o rei Ezequias e a sua carta devido às perseguições do rei Senaqueribe. Então, para você meditar nessa palavra, estarei apresentando agora. Segundo Reis, capítulo 18, 31, diz assim: Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: Contratai comigo por presente e sai a mim, e coma cada um da sua vide e a sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, para terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de azeite e de mel, e assim vivereis, e não morrereis. E não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo: O Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei de Assíria? Que é feito dos deuses da Amari e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sepharvaim? Porventura, livraram as Samarias de minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses da terra, os que livram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém, caiu seu povo, e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: Não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Euquis, o mordomo Sebina, e escrivão, e Joá, filho de Asaf, e chanceler, vieram a Ezequias com os vestidos rasgados. Ele fizeram saber as palavras de Rabezaque. Amados, essa palavra o Senhor tem revelado ao meu coração foi muito fortemente, porque o título, o tema que o Senhor tem me colocado sobre os inimigos, as nações inimigas, Deus ele pleiteia, como o Senhor pleiteou por Ezequias, o rei Ezequias, aqui em Reis, capítulo 19 e 2, Ezequias, quando ouviu essa carta, a qual Senaqueribe, ele foi até os muros de Jerusalém para detonar com tudo, para destruir e abater vidas que ali estavam, junto com o rei Ezequias, ele pegou Senaqueribe, foi e amedrontando com cartas, amedrontando o rei Ezequias. Ezequias, ele veja e ora ao Senhor, ora na casa do altar. Quando Ezequias, tendo ouvido, rasgou seus vestidos e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Esse poderoso, arrogante rei Senaqueribe, da potência mundial da Síria, ele enviou os mensageiros
que enviara essa carta a Jerusalém para intimidar os judeus e afrontar o nome de Deus. E esse Senaqueribe, rei Senaqueribe, ele afrontou. Mas o rei Ezequias, ele apresentou ao nosso Deus a sua carta, a carta a qual foi dada para ele. Senaqueribe ordenou que os seus mensageiros enviassem essa carta para amedrontar. E além de estar escrito na carta, eles altearam a voz alta para que os soldados do rei Ezequias ouvissem. E eles falaram, né, conforme o rei deles, né, o senhor deles, Senaqueribe, afrontando o exército de Israel, do Deus Altíssimo, que é o Deus de Israel. E além de tudo, ele afronta, intimidando, né, os judeus que estavam na cidade de Jerusalém, ali, dentro das muralhas ali. Ele afrontou o nome de Deus, ele foi ousado, afrontando o nome do Senhor. Quando Ezequias, ele ouviu, o que ele fez? Ele apresentou ao Senhor. Ele apresentou. Aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou suas vestes, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Ele se prostrou-se diante do Senhor. Ele foi na casa, né? No caso, no templo. Nesse sentido da palavra, amados, o Senhor, ele ouve as orações dos seus filhos, das suas nações. A nação sou eu e você. Quando nós dobramos diante do Senhor, apresentamos a nossa carta, a nossa oração, apresentando ao Senhor que os adversários que têm se levantado contra a nossa vida sentimental, financeira, profissional, ou a maneira como esse espírito dos infernos, que se chama Senaqueribe, que está no meio das pessoas, afrontando a nação de Israel, o exército de Israel, e afrontando acima de tudo o nome do Deus Altíssimo. O Senhor, ele ouve dos céus os seus filhos, a nação de Israel, e ele mandou, Deus de Israel ouviu a oração de Ezequias e fere os assírios. Deus de Israel, ele fere os assírios, né? E livra Judá. Sucedeu que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial 185.000 deles, e levantando pela manhã cedo, era apenas corpos mortos. Porque o Senhor Deus de Israel ouviu a oração de Ezequias. Ezequias apresentou ao Senhor as palavras grosseiras do seu adversário. E nós estamos vivendo, amados, um momento a qual as nações estão enfrentando esses senhores, Senaqueribes. No mundo atual que vivemos, existem senhores que estão afrontando os exércitos do Senhor, da nação eleita de Deus de Israel. Quem são eles? Nada mais, nada menos que os governantes soberbos que têm se levantado nas nações por aí afora. Nação brasileira, nação de Israel, nação do Japão, na Coreia. Esses são os Senaqueribes atuais, que têm se levantado contra o exército de Deus vivo, de Deus de Israel, a nação eleita que somos eu e você. Seja você aonde for a nação que você está, no Japão, Estados Unidos, Portugal, Canadá, onde você estiver, você é uma nação. E se você é uma nação cujo nome
Deus é o Deus de Israel, Senhor dos senhores. Você, meu amado irmão, com certeza, se você apresentar a sua aflição, se você apresentar ao Deus de Israel, cujo nome é o teu Deus, é o meu Deus, apresentarmos como o rei Ezequias apresentou a sua situação que estava passando com, a respeito a esse Senaqueribe, que era um homem sagaz, um homem que ele afrontava os exércitos, ele mutilava os exércitos, ele era terrível. Senaqueribe foi um rei audacioso, e além de tudo ele afrontava o nome de Deus de Israel. Só que Deus de Israel, com um anjo só, golpeou o exército de Senaqueribe. E assim Ezequias ele venceu. E assim eu e você, se nós apresentarmos esses 21 dias de Daniel, como Ezequias fez, apresentando a sua oração, porque essa carta ele apresentou em oração e Deus de Israel ouviu. Deus ouviu, porque quando aconteceu que Ezequias terminou de ouvir, ele rasgou seus vestidos, ele se rasgou-se diante de Deus, ele foi até a casa, ao altar do Senhor, na casa do Senhor, na igreja, no templo, ou até mesmo no seu quarto. E assim nós vencemos os nossos adversários. A palavra do Senhor, ele fala, ele é claro, a palavra do Senhor ela é clara. O Senhor, ele vence os seus inimigos, e todos aqueles inimigos, todas as nações inimigas que se levantam com o exército de Israel, com Deus, da nação Deus de Israel, o Senhor manda seus anjos, seu exército de anjos guerreiros, e vence a batalha por amor de nós, porque Deus de Israel tem amor por nós. Então, meus queridos amados irmãos, hoje à meia-noite vai ser o segundo dia dos 21 dias de Daniel, com jejum e consagração, e essa é a palavra que o Senhor tem colocado para passar a você. Não sei a que horas que vai chegar aí, mas fique ligado, porque trarei mais palavras também. Não sei qual é a palavra que o Senhor vai me colocar nesta madrugada para amanhã. Amém, meus amados? Então ficamos firmes e deixamos que o Deus de Israel, ele haja, porque é ele que pleiteia e ele que ganha a batalha por nós. Amém? Paz de Cristo Jesus, e até mais, assim Deus de Israel nos permitir.